e aos poucos eu fui me apropriando do meu corpo como algo meu. E isso foi muito transformador para mim, assim, porque até mesmo no começo da minha dança A2, muito do que eu fazia era um pouco para satisfazer o outro. Era muito numa coisa de deixa eu ver o quanto eu posso agradar alguém para que a pessoa queira dançar comigo. E aos poucos eu fui percebendo que aquele prazer na verdade era meu. Meu nome é Brenda, eu tenho 35 anos, sou de Manaus, trabalho com dança há mais ou menos 14 anos e minha trajetória na dança foi bem inesperada. Eu sou formada em administração, trabalhava numa empresa e numa época, acho que eu tinha 18, 19 anos, minha mãe teve câncer e ela conseguiu vencer o câncer, mas ela teve uma depressão muito profunda. E eu lembro que na época, foi a mesma época que lançaram aquele programa Dança dos Famosos. E aí eu olhei aquilo e falei, mãe, a gente precisa de alguma coisa que te dê vontade de viver de novo, assim. E aí eu vi que tinha uma escola de dança lá em Manaus na época, levei ela pra lá. E foi quando eu conheci a dança de salão pela primeira vez nessa época. E foi a época que eu saí de Manaus. Eu, com 19 anos, já tinha essa característica que é muito forte em mim de buscar o que faz sentido nessa vida. E aí eu lembro que abandonei tudo nessa época e fui atrás de alguma coisa que eu gostasse. E aí a dança foi me encontrando nesse meio do caminho, não foi uma coisa que eu pensei assim, é isso que eu vou fazer da vida. Foi assim, nossa, é tão gostoso, eu vou dar uma escapadinha da faculdade para ir para dança. Era meio assim, de repente aquilo foi tomando conta da minha vida, assim, eu não queria fazer mais nada, eu só queria ir para a escola de dança. Eu chegava, acho que 7 horas da manhã ia para a faculdade, saía meio-dia, ia para a escola de dança e saía meia-noite, assim, todo santo dia. E aí aquilo foi muito parte da minha vida, não tinha intenção de fazer daquilo uma carreira, mas acaba que tudo que você coloca muito tempo volta, né, para você, e aí ela foi acontecendo. Eu já me encontrei e desencontrei muitas vezes com a dança, acho que desde quando eu comecei. Acho que quando eu comecei era isso, era só uma coisa que eu queria fazer porque era legal, era divertido. Aí aos poucos aquilo se tornou um lugar de superação para mim, para eu aprender e conseguir fazer coisas com o meu corpo que eu nunca tinha conseguido fazer na minha vida. E aí isso durou um tempo, até que aquilo também começou a ficar um pouco vazio, assim. Eu falei, nossa, mas aquela alegria que eu sentia no começo, agora eu já não estou mais sentindo, porque parecia que eu precisava de sempre mais para conseguir sentir um pouco, sabe? E aí essa foi uma virada de chave, e aí ela me trouxe para a conexão com o sentir, foi quase um resgate, assim. E aí quando ela me trouxe para essa conexão do sentir, ela me trouxe muitas coisas, porque nessa jornada, eu acho que uma das coisas que eu descobri na dança era que eu não sentia o meu corpo como se ele fosse algo meu. E eu não tinha consciência disso. Eu acabava que usava o meu corpo para dançar, ele me divertia, mas, por exemplo, sentir prazer de dançar, quando eu comecei a me abrir para o sentir, me percebi, por exemplo, com alguns bloqueios, algumas danças que pareciam assim que podia me dar mais, e aí eu dava uma travada, aquilo ali comecei a perceber que eu não me apropriava do meu corpo. Então a dança me trouxe muitas coisas, inclusive esse sentir, e aí a percepção de que eu não me apropriava do meu corpo como algo meu. Eu lembro a primeira aula que eu fiz, onde eu senti prazer, assim, de transferir o peso. Eu falei, nossa! E aos poucos eu fui me apropriando do meu corpo como algo meu. E isso foi muito transformador para mim, assim, porque até mesmo no começo da minha dança A2, muito do que eu fazia era um pouco para satisfazer o outro. Era muito numa coisa de deixa eu ver o quanto eu posso agradar alguém para que a pessoa queira dançar comigo.
E aos poucos eu fui percebendo que aquele prazer na verdade era meu. Eu não precisava agradar alguém para sentir prazer comigo. Então essa foi uma grande descoberta que a dança me trouxe, até na forma de me relacionar com pessoas, porque eu acho que isso também tem muito no relacionamento, né? Às vezes a gente quer fazer demais pelos outros e esquece da gente mesmo na relação. Então ela me trouxe essa percepção de forma muito prática, no corpo, assim, ali, de frente a frente, sabe? To love like you opens me wide until there's nothing left. So